A palavra de Deus para o seu coração se encontra em Isaías 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra. Deus me traz aqui. Eu ia fazer outra coisa, mas Deus me fez parar para gravar esse vídeo porque Deus tem um propósito. Muitas pessoas vivenciam algo pelo qual passaram que seria para a glória de Deus e muitas vezes tem vergonha de contar. Eu trarei alguns relatos pelos quais Deus me faz trazer por um propósito. Deus quer mudar a história de alguém. Eu ouvia falar sobre diversos testemunhos. Quando eu nasci roxa. Eu era para ter morrido no parto. Ao decorrer do tempo, quando criança, o meu pai conta isso e minha mãe. Meu pai teve que pedir demissão do serviço porque o salário que ele ganhava não dava nem mesmo para comprar o leite para eu tomar. Eu não venho de um berço abastardo de situações financeiras elevadas. Eu venho de impossibilidades. Eu venho de cidades do interior. Eu venho de lugares pelos quais eu perguntava a Deus: Senhor, por que eu passo tudo isso? Para quê? Qual é o propósito? Hoje eu entendo. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu irei contar algumas experiências pelas quais eu passei, eu vivi. Eu não estou contando algo pelo qual alguém me contou. Claro que eu irei resumir as palavras, porque senão eu irei ficar alguns dias aqui contando e eu acredito que seja irrelevante. Então eu irei contar partes principais pelas quais eu passei. E eu creio que vai edificar a sua vida, porque eu ia fazer outras coisas. Deus falou: não, você vai gravar o vídeo, porque eu quero falar com alguém. Você é só instrumento. No ano de 2006, eu estava em Guarulhos, morando lá. Eu sempre ouvia falar que Deus é um Deus grande, que faz coisas extraordinárias, que ele muda história, que acontece diversas coisas. E eu tive essa experiência com Deus em particular. Eu não posso contar a história de outra pessoa, eu tenho que contar a minha. E para contar a minha, houve muito sofrimento, muitas lágrimas. Então, às vezes as pessoas acham que a outra conta a história, que aconteceu. Aconteceu. Não. Eu estava numa situação tão precária que eu morava em um cômodo. Eu abria os braços dentro do banheiro, eu saía para fora. Eu tinha uma condição financeira tão limitada. Eu tinha um fogão que ficava para fora, era coberto, mas ficava para fora. Uma boca do fogão, uma boca apenas do fogão, hoje eu conto dando risada. Mas é só Deus para fazer passar. E quando ventava, apagava. Não tinha condição de colocar o vidro na janela do banheiro. E eu sentia uma alegria tão grande na minha alma de estar naquele lugar. Eu lembro com muita alegria. A casa era tão grande, que cabia tudo lá dentro. Eu não lembro a metragem, o metro quadrado. Mas eu tenho fotos para registrar aquilo pelo qual eu passei. E eu peço sempre a Deus para não fazer eu esquecer dessas coisas. Para gloriar o nome dele. Tá. Eu estava em casa e do lado de fora
eu sempre conversava com Deus aqui, no meu pensamento. E naquele dia eu resolvi, porque aonde eu morava era morro. Muitos morros. E eu subi, e eu morava em frente à Serra da Cantareira, em Guarulhos. E eu subi, e eu sentei. E naquele lugar que eu sentei, não havia ninguém mais. Meio fio. De frente à Serra da Cantareira. Eu não falei nada a ninguém. E eu fiz essa oração no meu pensamento. Senhor, olha só o nível que eu cheguei. O Senhor é Deus que faz tantas coisas na vida de tantas pessoas. Eu já ouvi tantos testemunhos, relatos maravilhosos. Maravilhosos. Por que o Senhor não faz na minha vida? E eu estava tão desanimada, porque aconteceu uma situação, e eu não irei expor o nome da pessoa, porque eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Porque Deus permite situação para nós acordarmos. E ao me deparar com a situação que a pessoa foi à minha casa, do meu sangue, e não entrou na minha casa porque era um cômodo. E a pessoa morava no centro de São Paulo. E quem eu era na fila do pão? Ninguém. E aquilo me chateou de uma forma tão profunda, porque Deus permite situação para a gente acordar. Não é porque o outro fez, é para que eu venha acordar. Deus tem permitido situação na sua vida para você acordar. E quando eu pedi a Deus em pensamento, isso daqui não é história de carochinha não, eu vivenciei isso. Eu conversei com Deus desta forma: Senhor, se é da tua vontade, eu saí. Eu não saí de Guarulhos, eu quero te pedir algo. O Senhor não é o Deus grande e poderoso que faz? Eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero viver para contar esse testemunho. Algumas pessoas já conhecem, mas você vai conhecer hoje. Se é o Senhor, eu quero um terreno na avenida. Eu não quero subir e descer ladeira. Eu quero que o Senhor me dê um terreno na avenida. Eu não tinha dinheiro para nada, eu fazia crochê. Meu esposo trabalhava como ajudante de pedreiro. A situação financeira precária. Mas eu era muito feliz. Porque eu tinha um Deus grande dentro de mim. Mas Deus permitiu para que eu mudasse a história da minha vida. Não para me gloriar, mas para que o nome dele fosse glorificado. Passou-se algum tempo, Deus abriu as portas para o meu esposo, recebeu algum dinheiro que estava lá para receber, enfim. Deus me deu o terreno na avenida. Aquele senhor que era dono do terreno, há mais de 10 anos aquele terreno parado. Deus falou com ele e ele vendeu o terreno. Só que aí tinha um problema. O problema era, o terreno, para vocês terem noção, o poste de energia que passa a rede de energia, a terra ia até lá, em cima. A medida mais ou menos era essa. Recebemos o dinheiro, começamos a tirar a terra. Eu pensei comigo, nossa, o negócio vai ficar grande, vai dar até para construir uma casa e tal. O homem começou a tirar terra, não fez. Praticamente é como se ele tivesse mexido com a mão só um pouquinho. Mas Deus havia me feito uma promessa. Queria me dar. Deus falou comigo. Queria me dar um terreno na avenida. Eu fui trabalhar em uma reciclagem, catando lixo, recolhendo lixo para sobreviver, para ter algo melhor, uma dignidade um pouco melhor. Não é errado
Quando eu trago a você mensagem que fala sobre dinheiro, condição financeira, eu não estou falando para te prejudicar. Eu estou contando de algo que eu vivi, eu presenciei. Se a pessoa do meu sangue não tivesse ido à minha casa e não tivesse pisado na porta e, quem sabe, entrado, quem sabe eu não teria o que eu tenho hoje. Porque aquilo me causou tanta dor dentro de mim que me fez refletir como que eu iria sair daquela situação. Como? Quando eu fui trabalhar na reciclagem, eu achava que eu não tinha condições de ter outro serviço. Eu achava, na minha mente, eu pensava, eu não tenho competência para outra coisa, eu nasci para isso. Só que mal eu sabia que era um propósito de Deus. Deus não nos conta tudo. Quando eu cheguei na reciclagem, eu presenciei, eu vi, eu convivi com pessoas que comiam do lixo para sobreviver. Era uma situação de tanta miséria na vida humana que eu nunca havia presenciado. Deus permitiu que eu convivesse com pessoas de um grau elevado. A pessoa muitas vezes pegava do lixo, fazia fogueiras dentro de casa, ali no quintal, no caso, para conseguir comer o que catava do lixo. Eu tive experiências que algumas eu guardei até hoje. Algumas eu irei contar. Outras, se Deus permitir, for da vontade dele, eu conto ao decorrer do tempo. Porque a minha história de vida pode impactar a sua história e mudar a sua história de vida. Então não é da onde você vem, é aonde Deus quer te colocar. Eu presenciei situações adversas naquele lugar. Havia 4 esteiras naquele lugar. Na primeira esteira, eu lembro claramente, eu era a 4ª pessoa da esteira. Do lado direito. Isso eu tenho clareza. Foi a primeira vez que eu pude ouvir a voz de Deus de perto. Claramente Deus falou comigo, você vai transmitir a minha palavra neste lugar. Falei, vou não, porque eu não sei. Eu não sei se eu gesticulei, argumentei, mas naquele dia Deus falou comigo. Você vai transmitir a minha palavra neste lugar. Falei, não vou. Quem sou eu? Eu não sei falar, sou tímida, não sei nem dar bom dia, como que eu vou falar? Deus falou claramente comigo. Você vai transmitir a minha palavra neste lugar. Porque a minha glória eu não dou para ninguém. E ele falou desta forma. Você vai transmitir a minha palavra no dia do seu aniversário. Para você não esquecer, foi uma quarta-feira no dia do meu aniversário. E você vai falar com o dono deste lugar. Você vai transmitir ali, naquele lugar. Eu falei, como que eu vou fazer isso, Senhor? Primeiro que eu não sei nem falar para mim. Vou conversar com o dono do lugar. E ainda vou falar, sendo que eu não sei falar como. Deus usou um pastor no domingo à noite. E Deus falou, estou eu abrindo, madre, boca de crente para transmitir a minha palavra. Porque quando Deus chama, Deus faz. Deus falou comigo no domingo à noite. Eu falei com o dono daquele lugar. Ele falou, eu também sou evangélico. Pode sim. Falei, olha que interessante. 2 anos e 8 meses naquele lugar. Eu transmiti a palavra de Deus. Eu vi Deus batizar pessoas com o Espírito Santo naquele lugar. Deus restaurou famílias naquele lugar. Eu presenciei algo pelo qual
uma filha de uma determinada pessoa sumiu, com uma semana ela apareceu. Eu não estou contando histórias que eu inventei, não, eu vivenciei. Eu chorei, eu sorri naquele lugar, mas eu guardo lembranças marcantes na minha vida. Deus falou comigo, eu não te permiti passar por isso para você deixar fechado em uma gaveta. No tempo certo você irá contar. Eu preciso glorificar o meu nome através de você. Quando eu vim embora, eu mudei de estado, de um estado para o outro. Deus falou comigo. Aquela casa que Deus me deu, havia piso no banheiro e na cozinha. Deus, desde o dia que iniciou a construção, Deus falou comigo, não se apegue a este lugar, porque você não vai ficar aqui por muito tempo. A casa era linda, era muito bonita, muito boa. Para quem morava num cômodo, era a mesma coisa de um palacete. E eu fiz um voto com Deus. E eu pedi ao Senhor que eu fizesse um culto de ação de graça, agradecendo a Ele por estar recebendo as bênçãos, as promessas de Deus. O Senhor permitiu que eu limpasse aquela casa com piso na casa inteira por 1 mês certinho. Foi 1 mês certinho. E eu não me apeguei àquilo. Quando eu fiz, foi realizado o culto de ação de graça, eu lembro como hoje. Metade da mudança estava em cima e metade embaixo. E eu falei, independente de como estiver a casa, o culto de ação de graça vai acontecer. Deus usou um pastor, um irmão naquele momento, de maneira especial. E ele falou assim, se for Deus que estiver te tirando deste lugar para te levar para outro estado, Deus fará você prosperar, porque nem ele acreditava. Mas mal sabia ele que eu pedi a Deus. Ele não conhecia a minha história, porque eu não contei a outras pessoas. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre a minha história. Até então. Eu vivi experiência marcantes que eu quero relatar a você, porque você precisa ouvir isso hoje. Naquele um cômodo, voltando um pouco, eu li na Bíblia a história de Gideão. Eu falei assim, pois bem, Gideão, homem de Deus, mas era medroso. Eu falei, pois bem, Gideão fez prova, eu vou fazer também. Eu sentei, tinha um pedacinho do lado de fora ali, com as balaústras, e conversei com o Senhor, no corredorzinho, pequenininho, eu e Deus, na minha mente. Eu falei, Deus, o Senhor me mandou, eu sempre gostei de evangelizar, fazer visita. Por muitos anos, Deus levantou um casal para me ajudar, para me ensinar. E eu fiz prova com Deus. Olha a simplicidade. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu faça visita para a casa dessa pessoa, que eu não sabia nem quem que era direito, não a conhecia, o Senhor vai fazer parar de chover. Ah, que lindo! Foi instantâneo. Deus fez parar de chover. Eu falei, mas olha que lindo. Falei, pois bem, então vamos para a visita. Em uma quarta-feira também. Quando chegou na casa da pessoa, eu cheguei e Deus mandou eu ministrar uma palavra a ela. Eu falei, eu não conheço, como que eu vou chegar para alguém e dizer isso que o Senhor quer? Não vou. E eu olhei na sacada da casa da pessoa. E começou a chover. Eu falei, não, alguma coisa Deus tem aqui. E eu disse a Deus,
Se é aqui, ó, no meu pensamento, se é da tua vontade e o Senhor que quer que eu fale, vai parar de chover. Instantâneo. Eu falei tudo aquilo pelo qual Deus mandou. Uma semana depois, naquela mesma rua, com a irmã Vera, ela é viva para comprovar aquilo pelo qual eu estou falando. E eu não estou trazendo para me gloriar ou gloriar a pessoa pelo qual eu estou dizendo. Nós passamos e ela falou assim: fulana de tal morreu. E nós começamos a conversar e estávamos descendo naquela mesma rua. A rua era movimentada. Existia várias pessoas. Descia e subia porque havia padaria ali naquele lugar, então era muito movimento. Só que era assim, a rua. E descia para a minha casa. No momento que nós estávamos descendo, eu disse à irmã Vera: irmã Vera, o que é isso lá no céu? Ela parou. Naquele momento eu lembro como hoje. Como hoje. Já tem mais de 12 anos que isso aconteceu. Deus mostrou a glória dele para mim. E ela disse: minha filha, é a glória de Deus. O sol, eu nunca vi isso na minha vida. O sol não era o sol, porque eu via ele 3 horas da tarde e conseguia enxergar o sol. Como se fosse uma bola de fogo naquele lugar. Coisa mais linda, eu não consigo descrever em palavra. Parou-se aquela rua, não subia e não descia ninguém. Ninguém. Ficou mais de 15 minutos. Eu e ela vendo aquela cena no céu. Uma bola de fogo. Coisa mais linda. E ela disse a mim: isso é confirmação daquilo que Deus te usou para falar com a irmã. Daquele dia em diante, nunca mais eu temi em fazer a vontade de Deus. Quem sabe você está se perguntando por que eu estou trazendo essa palavra a você? Para mostrar a você que Deus responde às suas orações, porque Deus tem propósito na sua vida. Eu não fui lá à casa da pessoa para machucá-la com palavras. Eu fui lá para que ela pudesse alcançar a salvação. Eu só era um instrumento de Deus. Eu presenciei coisas pelas quais, ao decorrer do tempo, se Deus permitir, for da vontade dele, para glorificar o nome dele, eu irei relatar a você, para que você possa ter experiência. Quem sabe você nunca teve experiência com Deus. E quem sabe não vai ter as mesmas experiências que eu tive. Mas Deus quer te mostrar algo diferente. Algo diferente. Eu só sou um instrumento de Deus hoje na tua vida. Apenas, nada mais. Deus quer mudar a história de vida de alguém. Deus não permitiu um acidente na minha vida. Deus não permitiu que eu saísse da timidez para anunciar a palavra dele para pessoas ali presencialmente e para você na internet hoje. Por acaso. Porque nós não somos pessoas desocupadas. Deus não chama desocupados. Deus chama aqueles pelos quais ele tem propósito de maneira diferente. Pergunta ao Senhor, faça a prova aqui, ó, na sua mente. Se é Deus, do jeito dele, como ele quer. Eu já tive experiência com o Senhor de fazer orações aqui, ó. E eu falei: Senhor, se é o Senhor que quer que eu faça,
o Senhor vai usar alguém hoje à noite e vai falar direto comigo, desta forma pelo qual eu estou falando com o Senhor. Se o Senhor falar desta forma, eu sei que é o Senhor e eu faço. Quando eu vim embora de São Paulo para o estado que eu estou hoje, eu fiz experiência com o Senhor. E é a última experiência que eu irei contar nesse vídeo, para não ficar tão longo. Eu pedi ao Senhor, Senhor, se o Senhor quer que eu mude de estado, eu quero 4 coisas diferentes. Aqui, ó, que o Senhor vai fazer deste jeito. Aí eu sei que não é coisa da minha mente, eu não vou enganado, eu sei que é o Senhor que quer me levar. Minha menina menor, mais nova, ficou doente. E como eu não tinha condições financeiras, eu tinha que ir de ônibus. Meu esposo trabalhava, porque se não trabalhar não tem como a gente comer. Eu fui levá-la de ônibus. A febre alta. E eu nunca havia tido uma experiência com Deus como naquele dia. Eu sentei num pronto-socorro, ali na cadeira. Deus usou um irmão que eu não sei até hoje, cabelo branco. Enquanto Deus não usou ele em tudo para falar comigo, esse homem não foi embora, não chamaram para atender a minha filha. Deus relatou algo pelo qual eu me choquei, que o Senhor não permite eu contar aqui. E eu falei, tá bom, mas se é o Senhor, antes de eu chegar em casa, o Senhor vai usar outra pessoa para falar comigo. Geralmente para minha casa era uma condução só, naquele dia eu peguei 2, quando eu sentei no ponto de ônibus, que eu já tinha saído de um ônibus para pegar o outro, veio uma irmã descendo e disse para mim, não saia daqui, que Deus quer falar com você. Falou comigo. Quando eu cheguei em casa, Deus usou 2 pessoas pela televisão para falar comigo. Por isso que eu acredito que não é quem fala, nem como fala, nem o meio de comunicação. É o dono do céu que quer falar. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que Deus tem o endereço certo, a pessoa certa para falar esta mensagem com alguém. É com você que parou nesse vídeo que Deus quer falar. Deus quer mudar a sua história de vida. Deus não me traz aqui para relatar algo pelo qual não traz benefício ou não muda a história de ninguém. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Deus quer te trazer experiências pelas quais você vai viver para glorificar o nome dele. Porque ele é Senhor. E a glória e a honra ele não dá a ninguém.